Eu quero convidar você a ler um versículo bíblico. Como foi me colocado para colocar, eu sempre vou para a palavra e o Espírito Santo me toca para falar um texto que é João capítulo 1, versículo 14. Então, me acompanhe agora em João capítulo 1, versículo 14. Vamos meditar e pensar nesse texto, João capítulo 1, versículo 14. Para mim, esse é um dos textos mais importantes, de todos os textos importantes, mas esse ele tem algo que em 3 linhas, ele diz exatamente tudo. Você imagina que a habilidade do Espírito Santo de em 3 linhas colocar tudo. Você tem aqui um resumo de toda a realidade. Você tem aqui um resumo de toda teodramática. Aqui está toda a dramática do coração de Deus. Tem um autor até que escreveu 5 volumes sobre esse tema, teodramática. A teodramática é o drama do amor de Deus. Tudo está aqui. Aqui está o amor. Aqui está a realidade. Aqui está o propósito. Aqui está o que Deus quer, o que Deus pode, o que Deus faz, o que Deus tem, o que você precisa, o que a sua alma mais quer, o que você mais necessita. Eu quero convidar você a olhar para esse texto hoje. Ele é infinito, ele é uma riqueza imensa. Ele é um texto para ficar meses falando. Mas eu quero que você, nesses próximos minutos, dê uma olhada em pelo menos 3 aspectos aqui. Preste atenção. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Grave esta frase aqui agora. Vimos a sua glória. Quando você chama atenção para uma parte, ela vai ficando mais forte. Eu quero que você faça crescer na sua mente a palavra vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Ele veio e vimos. Ele manifestou e vimos. Ele agiu e vimos. E ele continua agindo, estamos vendo. Vimos a sua glória. Interessante essa expressão, vimos a sua glória. Eu podia começar já a dizer para você que a primeira realidade que eu chamo a atenção é que a glória de Deus é visível. A ação de Deus é perceptível e ela é visível. Interessante que João, no capítulo 2, quando vai falar da primeira festa de casamento em Caná da Galileia, vai aparecer essa expressão no versículo 11, 2:11 de João. Com este Jesus, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Agora presta atenção. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. O primeiro casamento, aliás, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Preste atenção. E o que ele fez lá? Ele manifestou a sua glória. Eu sei que muita gente, quando lembra disso, não, ele transformou água em vinho. Ele fez um milagre. Mas olha como que o Espírito Santo marca. Manifestou ali a sua glória. O mais importante ali não foi um milagre em si. O mais importante ali foi o que eles viram. Manifestou ali a sua glória. O resultado foi maravilhoso, mas Deus diz, ali ele manifestou a sua glória. Vimos a sua glória. Qual é a mensagem para mim e para você? Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. E alguém vai olhar para você e vai ver o quê? A glória de Deus em você.
o manifestar da glória de Deus em você. A manifestação da gloriosa presença de Deus em você. A sua família precisa de vermos a sua glória. Eu fico pensando, nossos filhos olhar para nós e ver em nós, vimos a glória de Deus em você. No seu casamento, alguém dizer o que foi falado ali, manifestou ali naquele casamento a sua glória. Manifestada a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus traz o desfrutar de Deus. A glória de Deus traz a majestade de Deus. A glória de Deus traz o reinado de Deus. A glória de Deus manifestada significa algo novo na sua mente. A glória de Deus manifestada significa algo novo nas suas emoções. A glória de Deus manifestada significa algo novo na sua saúde. Algo novo manifestado no seu jeito de ser e no seu jeito de viver. Fique pensando agora comigo aqui. Manifestou ali a sua glória. Deixe a glória de Deus vir sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua existência. Depois disso, vimos ali a glória de Deus manifestada. Vou voltar no texto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vem para estar presente. E o que ele quer trazer com a sua presença? Sua glória. A glória de Deus. O ser humano, quando ele pecou, ele perdeu a glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória. Então, quando o reino de Deus vem para você, quando Cristo vem para você, a primeira realidade é a glória. Vimos a sua glória. João capítulo 1, versículo 14. Vamos continuar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória que vem daquele que é único, a glória de Cristo. Eu quero que você saia daqui hoje pensando assim: Senhor, manifesta a tua glória na minha vida, manifesta a tua glória no meu lar, manifesta a tua glória na minha empresa, manifesta a tua glória. Manifestar a glória de Deus é o propósito de Deus. Vimos a sua glória, mas não é só a glória que nós vimos. Olha o que o texto diz: cheio de graça. Graça. Vimos o que? Cheio de graça e de verdade. Então, a primeira palavra que eu chamo é vimos sua glória, vimos sua graça. Então, Jesus trouxe glória e Jesus trouxe graça. Graça é Deus alcançando você. Graça não é algo. Graça é uma pessoa. Se você olhar bem isto, eu quero dar mais um texto, versículo 17 do capítulo 1. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram. Repete comigo, vieram. É interessante, a lei foi dada, a graça veio. A lei foi dada, a graça veio. Porque graça é uma pessoa. A presença de Jesus trouxe a glória, mas a presença de Jesus trouxe a graça. Então, quando o texto, vamos voltar no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Como que ele manifestou? Cheio de graça. Quando ele habitou, graça. Interessante, esta graça, ela habita. Esta graça é uma presença. Essa graça significa que Deus faz por você o que você não merece, aquilo que você não pode fazer. Graça. Nós precisamos viver na graça, nós precisamos andar na graça, nós precisamos habitar na graça, nós precisamos ver a graça. Então é maravilhoso quando eu olho para você e digo: eu estou vendo a glória de Deus, estou vendo a graça de Deus. Vamos pensar nos nossos lares. Esse é o propósito: manifestar a glória e manifestar a graça. Vimos a glória, vimos a graça. Olhar para você e dizer: eu tenho visto a graça de Deus operar em você.
A graça de Deus trabalhar na sua saúde. A graça de Deus trabalhar nas suas emoções. A graça de Deus trabalhar na sua espiritualidade. Nós precisamos andar e viver na graça. Quanto mais esta realidade se torna visível em você, mais alguém pode olhar para você e dizer: eu tenho visto a graça de Deus operar na sua vida todos os dias da sua vida. Quantos pais e mães gostariam aqui de que fosse lembrado: meu pai ou minha mãe foi alguém que viveu na glória de Deus, nós vimos a glória de Deus nele enquanto ele viveu, e eu vi a graça de Deus trabalhando nele permanentemente ou nela permanentemente. É isto. Viver, por isso me chamou a atenção essa palavra, vimos. É visível a graça, é visível a glória. E é interessante que não termina aí. O texto diz mais: cheio de graça e de verdade. Vimos a glória, vimos a graça e vimos a verdade. Viver na verdade, andar na verdade. Jesus disse em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Veja, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Vimos a verdade. Vimos Cristo na sua vida. Vimos a verdade. Olhei para Jesus e vi a verdade. Vi a graça e vi a glória. Jesus veio trazer a glória. Jesus veio trazer a graça. Jesus veio trazer a verdade. Atenção. A glória do Pai, a graça do Filho e a verdade do Espírito. Você tem o toque de um Deus triuno, de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho, de um Deus que é Espírito Santo. Esse é o propósito. Nesta noite, quando vamos orar, eu gostaria de convidar você a dizer: Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua verdade. Eu quero alinhar a minha vida com a Tua verdade, com a Tua graça e com a Tua glória. Eu quero a manifestação da glória do Pai, da graça do Filho e da verdade do Espírito. De um Deus triuno que é glória, que é graça e que é verdade. Glória, graça e verdade. Glória, graça e verdade. Esse é o jeito de viver, esse é o propósito do Pai. Inunda o meu lar da Tua glória, da Tua graça e da Tua verdade. Inunda a minha vida da Tua glória, da Tua graça, da Tua verdade. Quantos gostariam de dizer: Senhor, invade minha saúde com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua verdade? Aquele casamento recebeu a glória, a graça e a verdade. Por quê? Porque estava presente Jesus. Em Jesus está a glória, a graça e a verdade. Quando você recebe Cristo em sua vida, você está recebendo a glória, a graça e a verdade. Quando o teu lar é inundado de Cristo, ele é inundado da glória, da graça e da verdade. Quando a igreja vive em Cristo, ela vive na glória, na graça e na verdade. A realidade do Pai, a realidade do Filho, a realidade do Espírito. Esse é o propósito. Por isso, quando você colocasse aqui para orar: Senhor, venha a Tua glória, Senhor, em cada célula e molécula do meu corpo. Eu creio que nós podemos ter saúde por causa da glória, da graça e da verdade. Quem sabe você está em lutas na sua vida, no seu lar. Senhor, traga a Tua glória, a Tua graça e verdade. A manifestação da glória de Cristo naquele casamento alterou o destino da festa. Ele altera o destino da sua vida. Ele manifesta a realidade da sua glória. Jesus faz com que os caminhos mudem, com que o rumo mude, que um destino mude, com que o futuro mude, com que a existência mude, porque Ele vem com graça e verdade. Vimos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O que habitou entre nós? Sua glória. Que habitou entre nós, sua glória, e nós vimos, e os outros podem ver isto em nós. Habitou entre nós o que é a sua graça, e nós vimos a sua graça. Estamos vendo a sua graça.
E o mundo precisa olhar para a igreja e ver o que é a glória de Deus, ver o que é a graça de Deus e ver a verdade de Deus. No mundo de mentira, Deus habita como verdade. No mundo opaco e que está cada dia perdendo a cor de viver e viver nas sombras da alma, Ele manifesta a sua glória. No mundo em que as pessoas estão egoístas, Ele joga contra isso, manifestando a sua graça. É isto: glória, graça, verdade. Glória, graça, verdade. Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua graça, eu quero a tua verdade. O Senhor veio e esse é o propósito. Diga: eu recebo, em nome de Jesus.